Nesse momento, então, eu vou estar chamando a Isolina, nós vamos estar orando e ouvindo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, nós agradecemos novamente por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. E agora, Pai, que nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai, que o Senhor use a Tua serva, que o Senhor segure a nossa mente cativa à Tua palavra, ó Deus. Abre o nosso entendimento, ó Deus, e fala aos nossos corações, Pai. Fala porque nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Fala, ó Pai querido, para que a Tua graça possa ser derramada sobre cada vida aqui nesta noite, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida da Isolina, ó Pai, por o Senhor ter guardado, abençoado e ter feito coisas tão especiais na vida da Tua serva. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos chegando no nosso último tempo, né? Desde ontem que eu estou aqui falando, né? E esse é o nosso último tempo juntos. E antes de eu começar a falar o que eu quero falar hoje, o que Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar alguns motivos de oração com vocês. Eu estou no Brasil, daqui 1º de outubro eu começo um treinamento para árabes, uma ETED, uma escola de treinamento e discipulado para árabes, para refugiados, na verdade, né? E eu ia rodar só em árabe, mas aí tem um grupo de paquistaneses aqui no Brasil e eles estão pedindo que a gente faça o discipulado, estenda para eles. Então a gente vai rodar em árabe e em inglês. E eu tenho uma necessidade urgente que 2 obreiros meus lá do Egito venham. E a gente já mandou a documentação, eles entraram com solicitação de visto. E hoje a embaixada brasileira lá do Cairo pediu que eles fossem ao Cairo levando o passaporte e fizeram algumas perguntas. E a minha oração é que vocês orem para que o Brasil abra as portas para eles entrarem, porque eu realmente preciso que eles venham. E eles falaram que essa semana, a embaixada falou essa semana, eles vão estar dando um retorno sobre se eles conseguiram o visto ou não para poder vir para o Brasil. E eu realmente preciso. Eu quero que vocês orem por isso. Sempre que lembrarem para que eles possam vir, porque sozinha não dá para eu rodar. Estou treinando alguns brasileiros, mas eu estou treinando os brasileiros para o inglês, mas não para o árabe. Para o árabe não tem como. Tem que vir o pessoal nativo mesmo para poder ajudar a gente. E aí eu preciso muito que eles venham e, assim, se eles não vierem, não tem como eu rodar a escola. E essa semana eu tive uma semana muito, muito animada. Eu encontrei com dois Yemeni mens e 2 convertidos do Iêmen, assim. Eu fiquei muito empolgada de conversar com eles, assim, e ver aquilo que Deus está fazendo, né, assim, nas nações e tal, e ver, de repente, as coisas acontecerem aqui no Brasil também. Então isso é muito legal. Então eu creio que é tempo do Senhor, eu creio que Deus quer fazer, eu creio que está nos planos do Senhor isso, e está de acordo com o coração do Senhor. Mas a gente sabe que o diabo é derrotado, mas ele não para de trabalhar, né? Ele não é preguiçoso. Ele é derrotado, mas ele não é preguiçoso, ele trabalha mesmo. E dá um estresse na gente que é uma loucura, né? Mas quando vocês lembrarem, por favor, estejam orando. Tá bom? Mateus capítulo 14. O texto-chave da conferência fala: bem-aventurado vós que vedes, não é? Que vocês podem ver agora. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim: 14, versículo 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado. E minha oração é que o Senhor abra nossa mente, nos desafie nessa noite, abra o nosso coração, que o nosso coração seja uma boa terra e que a tua palavra possa produzir frutos de 100 por 1. Eu oro para que o Senhor nos mantenha conectados contigo e nos desafia nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, e que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito desse texto, eu acho que esse texto ele explica muito bem a nossa realidade de missões. É muito importante a gente ver que o que acontece antes dessa cena que a gente lê aqui é muito interessante. Porque o que aconteceu, o parágrafo anterior fala que Jesus multiplicou os pães. E ele alimentou uma multidão. Ele não só alimentou a multidão, como a multidão comeu, fartou e sobrou. Então, assim, é um grande desafio, porque Jesus não tinha um ministério aceito, e os discípulos, consequentemente, não tinham um ministério aceito. Ele não era bem-vindo pelos religiosos da época. Eles não eram aceitos, de forma geral, pela sociedade. E pão e circo, quando você dá, agrada a todo mundo. E Jesus dá pão. Ele multiplica pão e peixe. E o povo come e se farta. E é interessante porque o texto que nós lemos fala que Jesus compeliu que os discípulos entrassem no barco. Em algumas outras versões fala que Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Outra versão fala que Jesus obrigou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Porque a ideia que a gente tem sempre de bênção é que quando tem uma bênção, a gente deve segurar ela e ficar aqui. Essa é a nossa ideia natural. Deus está nos abençoando, por que a gente vai mudar? Deus está nos abençoando, por que a gente vai fazer coisa diferente se isso aqui está dando certo? E a ordem de Jesus é o contrário. Ele fala assim, ele multiplica, a população, a multidão fica feliz. Tipo assim, seria assim, poxa, esse foi um chute bom de ministério. É hora agora de lançar o ministério, de fazer o negócio crescer, de ter a popularidade, ficar no lugar. Afinal de contas, o povo, com fome, ganhou comida, comeu o suficiente, foi farto, pronto, tudo sugere que é para a gente ficar aqui. E Jesus obriga que eles alcancem uma nova terra. E essa é uma coisa porque a nossa mentalidade sempre é de querermos ficar. E a prosperidade, a teologia da prosperidade, que a gente não prega, mas que a gente vive e carrega ela aqui na nossa cabeça o tempo inteiro, nos leva a essa mesma mentalidade. Somos abençoados e queremos ficar aqui. Deus tem nos abençoado, vamos ficar aqui. Deus tem nos feito prosperar, vamos ficar aqui. Essa
mesmo que a gente diga, a gente não concorda com a teologia da prosperidade, blá, blá, mas a gente vive com ela bem aqui no fundo da nossa cabeça, movendo e andando, agindo em cima de coisas desse tipo. Enquanto que o chamado de Jesus foi abençoado, foi farto, multiplicou, alcança uma nova terra. Não fica. Não é para se estabelecer, é para caminhar para uma nova terra. E quando Jesus insiste que eles entram no barco, tem todo um cenário que, para mim, é um cenário de como é missões. E de forma muito específica, essa foi de forma muito pessoal, essa foi uma palavra muito chave quando eu decidi, há 20 e poucos anos atrás, ir para missões. Porque essa era a forma que eu entendia, era o chamado de Jesus, o desafio de Jesus para viver coisas novas. A gente pode caminhar com Jesus, deixa eu explicar uma coisa, nos Salmos e em Isaías fala que o Senhor vai colocar uma argola no nosso nariz. E isso significava que somos escravos dele, que pertencemos a ele. E não por uma obrigação, mas que a gente faça isso de forma voluntária. É interessante para a gente poder entender um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus. A melhor forma da gente entender nosso relacionamento com Deus é entender filho e pai. Quando o seu filho, que é criança, no primeiro dia dos pais, ele te dá um cartão todo rabiscado, com as coisas tudo erradas, e dizendo, papai, é para você. Aí você fica feliz. Que lindo. Mas se ele tem 25 anos, e ele faz um desenho rabiscado daquele, e te dá de presente do dia dos pais, tu vai pensar, que filho pão duro é esse? Que não me dá. Porque a ideia é que o amor, ele cresce, ele vai amadurecendo, e os valores vão aumentando das coisas que a gente dá. É ou não é? Com Deus é a mesma coisa. Esse negócio da gente ter vida com Deus e ficar rabiscando papel, achando que a gente está fazendo grande coisa para Ele, a gente tem que parar com isso. Porque a nossa oferta, a nossa entrega, ela tem que ser voluntária e falar, pode colocar o anzol aqui, Senhor. Eu te amo, conheço você há muitos anos. Caminho contigo, conheço a tua fidelidade e do teu amor. Pode colocar o anzol aqui, que eu pertenço ao Senhor. Essa que deve ser a nossa entrega. Aí a gente fica rabiscando papel e dando para ele. E ele fica olhando para a gente. E o amor, Ian? Cadê o amor? Certo? E aí essa forma aqui é muito clara, porque quando eles estão lá, indo no barco, aí lá vem Jesus, né? Jesus sempre aparecendo daquelas formas engraçadas dele, né? Passa pela parede, aparece no meio do nada. Imagina, a gente num acampamento, né? E aparecendo, o pessoal aparece. Deve ser um terror, né? Lá vem, eles estão no meio do mar, e lá vem Jesus, caminhando. Ah, um fantasma. E Jesus fala, não, sou eu. E Pedro faz uma pergunta. Se é o Senhor, deixa-me ter contigo por sobre as águas. Ele fala, eu quero andar como você, Jesus. E qual que é a resposta de Jesus? Venha. Olha só, eu não consigo entender gente que chega para mim às vezes e fala assim, eu quero tanto servir ao Senhor, não sei como. Eu fico pensando assim, gente, a palavra é, venha. É tão simples. A gente tem que parar de complicar as coisas. A gente complica as coisas demais. Tem que parar de complicar. Senhor, se é o Senhor, manda-me ter por sobre as águas. Venha. E ele anda por sobre as águas também. Agora, olha só. Presta bem atenção numa coisa. Quantos discípulos você acha que tinham no barco? Quem é bom de matemática? Fala sério, gente. 12! Eram 12 discípulos. Vocês não sabiam disso? Eram 12 ou não eram? Ah, ainda bem, pensei que tinha. Tá pensando que é pegadinha ou o quê? É a Bíblia, gente. Com a Bíblia não tem pegadinha, não. Eram 12. Provavelmente haviam 12 discípulos naquele barco. Apenas um fala, se é o Senhor, manda-me ter por sobre as águas. E Pedro, ele vai se caracterizar sempre de forma ousada, porque lá na frente ele faz coisas grandes também. Ele deslancha no ministério, porque ele tem um amor ousado por Jesus,
um amor ousado e medroso. Ele é aquele crente que ama Jesus, mas ele não é perfeito. Ele ama Jesus e diante de uma mulher que não tem nenhum poder de autoridade ou de confiança, de testemunho, ele nega Jesus. Porque o valor, o que uma mulher falava naquela época não tinha valor. E ele nega Jesus. Quando estão os soldados e tudo, ele vai e corta a orelha do soldado. Pega a espada e corta. Mas quando chega num momento de silêncio, onde só está a turminha ali, e que não é a turminha dele, e que não tem ninguém para segurar as ondas dele, ele pega e fala, não o conheço. Então, Pedro não tem esse amor perfeito por Jesus. Às vezes a gente tem essas ideias fantasiosas de que eles eram perfeitos, eles não eram perfeitos. Ele não tem esse amor perfeito por Jesus, mas ele tem ousadia. Ele está conhecendo Jesus, ele está vendo as coisas que Jesus está fazendo, e ele fala, eu vou entrar nessa também. E o grande problema é que nós conhecemos o Jesus, a gente continua cantando de 3 palavrinhas só. A gente cresceu e continua cantando 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala. Como assim? O amor da gente tem que crescer, a gente tem que... Porque é isso que vai nos impulsionar a fazer coisas. E a sair dessa nossa zona de conforto, dessa nossa proteção. E Pedro ousadamente fala, Senhor, eu quero, se for o Senhor, manda-me ter por sobre as águas. E Jesus fala, vem. E olha, essa é a coisa assim, fantástica. Porque ele vai andando por sobre as águas, coisa que ninguém mais fez. Somente ele e Jesus andaram por sobre as águas. Águas para mim, na Bíblia, sempre trazem muito entendimento de fé, de desafios. Os desafios que a gente vive. Eu sempre gosto de pensar nas águas e todos os momentos que Deus colocou o povo diante das águas. No Mar Vermelho, Deus abriu o mar e eles passaram a pés enxutos. No Jordão, ele não abriu. Eles tiveram que ir molhando os pés e o rio foram secando. Com Pedro, nem o rio seca e nem o mar se abre. Tem que descer e andar por sobre as águas. Isso que significa o quê? Níveis. Você concorda que são níveis? Concorda ou não? São níveis. E Deus quer cada vez nos levar a níveis maiores, como igreja de Jesus. A gente não pode o tempo todo querer ficar na frente do mar e falar, Deus tem que abrir o mar para a gente passar. Porque às vezes o mar não vai abrir, a gente vai ter que molhar o pé. E a nossa vida é assim. E às vezes a gente está no barco, a gente não vai, o mar não vai secar, não vai nada, a gente vai ter que ousadamente sair do barco, colocar o pé para fora e andar por sobre as águas. E ver a fidelidade de Deus e viver passos de fé. Ele começa a andar, o vento vem e ele tira, se assusta, de repente cai a realidade dele, né? Cai a realidade dele, o que ele está fazendo de fato, não é? Não dá para acusar um homem desse, dá? Ele está lá andando no meio do mar e de repente ele fala assim, ei, eu realmente estou andando por sobre as águas. Ele começa a viajar. E medo é uma coisa comum. Eu estava numa conferência semana passada, lá na Vila Iara, e aí eu contando os testemunhos, teve um irmão que falou para mim assim, foi muito engraçado, ele falou assim, ô irmã, olha só, eu vou fazer uma pergunta, parece até que eu sou um pouco carnal, mas eu preciso fazer. A senhora não tem medo? Você não tem medo, irmã? Eu falei, eu tenho medo que treme a carne, dá dor de barriga, eu saio correndo, eu tenho todas as reações de medo que todo mundo tem. Agora, o medo não me segura. Porque uma vez eu aprendi que o medo bate na porta, a fé vai abrir e não tem ninguém lá. Porque o medo nada mais é do que segurar a nossa fé. Agora, no mundo onde a mentira impera e o pai da mentira impera e nós recebemos ele como verdade, nós somos dominados pelo nosso medo. Então nós somos crentes medrosos, medrosos de sermos ousados, medrosos de colocarmos a mão nas pessoas. A gente prefere pagar a conta de psicólogo do que orar para o cara ser liberto do demônio, do Satanás. Então a gente prefere pagar a conta de psicólogo. Ô, irmão, vai para o psicólogo.
em vez de colocar a mão na cabeça dele e dar uns 3 gritos. E pronto. Sai, em nome de Jesus. Dá 3 gritos e resolveu. Mas a gente fala assim, não, entendeu? Por causa que é o medo. A gente tem medo. A gente tem medo de colocar a mão nas pessoas para que elas sejam curadas. A gente tem medo. A gente tem medo por várias razões. A gente tem medo porque a gente tem medo da honra de Jesus. E a gente sempre quer ser defensor da honra de Jesus. Qual é o maior motivo por que pessoas não oram para que pessoas sejam curadas? Com medo da pessoa não ser curada. Olha que absurdo isso. Não tem lógica isso? Ué, e se a pessoa não for curada? O que vai acontecer? Ela vai ser curada no céu, né? Todo mundo receber a cura. Eu já orei por gente que morreu 2 dias depois. Ué, mas não é por isso que eu vou parar de orar por quem está doente. Eu vou continuar orando. Tem alguns que são curados, outros não. Mas o medo segura a gente. E aí Pedro está lá no meio das águas e ele fica... o medo vem, aquela coisa. Medo é parte da nossa vida. Todas as histórias, todos os testemunhos que eu conto, eles vêm recheados de medo. O bom é contar depois. O momento que eu vivo é o momento de medo. A mão gela, às vezes eu controlo para não correr para o banheiro, e a carne treme, mas eu sei que Deus está no meio. Então esse medo não me segura. Eu continuo caminhando. E aí é que a gente vê de fato as coisas. Quando passa o medo, aí a gente fala assim, foi duro, hein? Olha, e Deus fez. E Deus fez. E aí Pedro vai e ele anda por sobre as águas. Quando ele vai afundar, o que ele fala? Jesus, salva-me. Ele grita. E Jesus não perde tempo. Imediatamente ele levanta, estende a mão, traz ele para cima. Pergunta, por que duvidaste? Voltam para o barco. E o que acontece com o pessoal que estava no barco? Eles adoram a Jesus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Na verdade, é isso que tem acontecido aqui esses dias. Vocês entendem isso? Eu vivo uma vida de aventura e venho e conto para vocês. E resulta no quê? Em glorificação ao Senhor. Essa que é a resposta certa. Era para vocês responderem isso. Em glorificação ao Senhor. Entendeu? Porque o nome do Senhor é exaltado. Encoraja a nossa fé ou não? Os discípulos falam, verdadeiramente és filhos de Deus. Se eles tinham alguma dúvida, algum questionamento, depois do que eles viram Jesus e Pedro viver, eles falam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E o desejo do meu coração é que no final dessa conferência vocês saiam com esse mesmo sentimento. Verdadeiramente o Senhor é Deus. Ele está fazendo coisas. Não é para sair, terminar a conferência achando, Isolina, nossa, que coisa. Não é para terminar assim, é para terminar fazendo, Deus, como o Senhor faz. Deus, como você tem feito. Que coisa maravilhosa. Deus é para resultar em glória ao Senhor. A glória ao Senhor, do que Ele está fazendo nas nações. E, se a gente não for parte disso, a gente está perdendo. Porque Ele não vai deixar de fazer. Ele vai continuar fazendo. Então a melhor forma é a gente se engajar nisso, falar, Deus, eu quero viver isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa bem clara. A melhor forma de você se engajar, papai e mamãe, é liberar seu filho e sua filha. Eu não consigo entender uma igreja que chora quando vai um jovem para a missão. Eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Era para chorar se ele estivesse nas drogas, se ele estivesse por aí pela rua, se fosse torcedor do Corinthians. Era para chorar. Eu tinha que soltar essa. Ou do Palmeiras. E esses são motivos para chorar. Entendeu? Mas porque vai alguém para missões, não é para chorar. Agora a gente coloca esse peso, essa tristeza, parece que a pessoa vai morrer. Eu não consigo entender muito essa dinâmica desse relacionamento
quando alguém vai para missões, que o pessoal fica chorando e acha que vai sofrer. Uma vez eu cheguei numa igreja e um pastor falou para mim assim, essa irmã aqui, ela trabalha no Oriente Médio, sofre. Aí eu fiquei pensando, e eu sofro? E eu lá pensando, e eu sofro? Passa uma dificuldade, eu desse tamanho, e eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura, que imagem é essa? Eu tenho dificuldade como qualquer outro brasileiro tem. Ou tem alguém aqui que nada em dinheiro, que nunca tem problema de pagar a conta? Não, não tem. Oh! Entenderam? Nós temos as mesmas dificuldades. Mas as verdades do Evangelho é lindo aquele que transmite boas novas. Vocês estão entendendo? Não existe nada mais digno, mais honrado, no qual o Senhor me deu do que me chamar para missões. Não existe nada mais precioso, mais valioso, do ter dado a minha juventude para o Senhor. Vocês estão entendendo? Para com essa coisa de a gente ficar chorando, porque o pessoal quer ir para missões. Isso é uma coisa maravilhosa. Você devia levantar suas mãos para o céu e dizer, Deus, muito obrigado. Meu filho vai trabalhar em algo que é eterno. Ele não vai construir coisas e deixar aí para os testemunhos de Jeová. Não vai. Ele vai construir algo que é eterno. Entendeu? Vai viver a vida com os olhos na eternidade, amando Jesus. Isso deveria queimar o nosso coração. Não trazer tristeza. Não trazer tristeza. A gente deveria se alegrar com isso. E aí o que acontece aqui é que eles reconhecem Jesus e quando eles alcançam uma nova terra, o que acontece lá? Quando eles alcançam Genezaré. O que o Evangelho fala aí? Isso mesmo, que os homens daquele lugar, quando reconheceram a Jesus, trouxeram os enfermos para serem curados. E o reino de Deus foi estendido ali. Todas as vezes que a gente retém e que a gente quer ficar no lugar e que a gente não quer caminhar como igreja do Senhor, a gente não vê novos milagres acontecendo. A gente não vê novas experiências em Deus. É interessante porque a gente tem as bênçãos do passado, louvamos a Deus, isso encoraja a nossa fé para o futuro. Mas a gente não pode viver na nostalgia. É muito interessante porque eu sou da IPI a minha vida inteira. Qualquer IPI que eu vou, eu escuto uma palavra. Aqui eu não ouvi, por sinal. Não é toda mais. Pronto, já saiu do meu toda IPI. Não ouvi uma palavra. Ah, o nosso tempo de mocidade. O único que usa essa palavra mocidade é escola de samba e igreja. Em nenhum lugar se usa mais essa palavra, mocidade. É uma nostalgia. Que mocidade é essa? Ninguém usa mais. São os jovens, os teens, os teenagers, os adolescentes, ou seja lá o que for. Mas a gente vive aquela nostalgia. Foi bom, o milagre foi bom, a bênção foi boa, mas agora a gente tem que continuar caminhando para viver coisas novas no Senhor. Nós temos que fazer isso. Temos que viver assim. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. E olha, caminhar e ver coisas novas com Deus é uma coisa impressionante. Nunca os milagres são os mesmos. Deus não é um Deus de caixinha. Que por causa que Ele fez assim no passado, a gente vai repetir e vai fazer assim de novo, que vai dar certo. Não existe isso com o Senhor. Não existe. Ou nós vamos para um relacionamento com Deus profundo, para aprender qual que é a metodologia nova, o que é para a gente fazer de novo, ou a gente fica perdido. E eu falo isso porque é muito interessante. Eu lidero escolas de discipulado já há meus últimos 15 anos eu tenho liderado escolas de discipulado. Todas as escolas têm o mesmo tema, têm a mesma dinâmica, e é interessante como cada uma é diferente, e cada uma me leva para um desafio maior. Cada uma me leva para algo mais profundo com o Senhor. E esse é o nosso caminhar com Deus. Alcançar novas terras, ver milagres novos acontecerem. A gente tem que viver. Isso traz fogo para o nosso coração. E há muitos anos atrás eu sonhava de ter escola apenas com muçulmanos convertidos. Não queria mais trabalhar com cristãos. Eu gosto de cristãos. Eu acho que cristãos é um povo bom. Mas os muçulmanos é uma coisa assim fantástica. Discipular esse pessoal. Passar para eles princípios do Evangelho.
para minha cabeça, para minha mentalidade, me desafiar, eu, Isolina, pessoalmente, a não passar a cultura cristã, mas passar a essência do Evangelho, de viver a essência do Evangelho e discipular. E eu estava conversando essa semana com esse rapaz do Iêmen, Yahya. E eu perguntei para ele, Yahya, como foi que você aceitou Jesus? Como foi que você encontrou Jesus? E aí ele falou que lá no Iêmen, eles tinham ele conhecia um grupo de missionários, que ele sabia que eram missionários, e eles começaram a dar algumas bíblias, e eles abriam pontos para discussão, e comparavam a Bíblia com o Corão, e faziam discussões, e aí essa coisa foi vindo para ele, e ele chegou à conclusão de que a Bíblia era a verdade. Ele falou, um dia eu tive essa conclusão, a Bíblia é a verdade, ela não muda. E aí uma vez ele estava evangelizando alguém e denunciaram ele, e pegaram ele, e prenderam, e bateram nele, e ele me mostrou as cicatrizes, as marcas que ficaram até hoje, me machucaram, e ele falou, quando eu saí da prisão, eu saí psicologicamente afetado, saí psicologicamente afetado, e eu queria me esconder, e demorou para eu entender que eu não poderia mais me esconder, e assim que eu conheci Jesus, fui aprendendo da fé, e eu ouvindo ele falar, e eu pensando e falando assim, que coisa, Senhor, esse homem enfrentou tantas essas lutas, todas essas dificuldades, está aqui no Brasil, vai ser discipulado, coisa nova. Quem diria que no Brasil eu iria fazer isso? Quem diria que na minha nação eu iria fazer isso? Um desafio novo. E eu deslumbrando e ouvindo ele deslumbrando com Deus e falando obrigado pelos 14 anos de Egito. Obrigado pelo tempo do Oriente Médio, Deus. Não foi fácil. Não vem dizer para mim que foi fácil. Entendeu? Você me vê aqui rindo, mas não foi fácil, foi difícil. É difícil sair de casa, é difícil sair do Brasil, é difícil aprender uma nova língua, é difícil coisas, mas como foi bom. E aí eu falo assim, poxa, eu estou aqui no meu país, falando com o rapaz, falando uma outra língua, comunicando com ele, sendo canal de bênção, coisa nova de Deus. E vivendo experiências novas. A nossa vida com o Senhor ela não pode mudar. Quando ela cai na rotina, a gente fica entediado. Aí a gente fica começando a criar coisas. Vamos fazer uma coisa diferente para chamar a atenção. Vamos fazer, porque a gente fica entediado. Mas a nossa vida com Deus ela tem que ser dinâmica. E ela tem que nos levar para cada vez mais. O povo de Genezaré conheceu o Senhor também. Eles reconheceram a Jesus. E tem 2 testemunhos que eu gosto muito, 2 testemunhos que aconteceram no Oriente Médio e que foram colocados para fora do Oriente Médio e o pessoal divulgou bastante. Um rapaz, ele conheceu a Jesus, entregou a vida dele a Jesus, muçulmano, e o pai, e quando foi um dia ele estava almoçando com o pai dele, e o pai dele, e ele falou para o pai dele assim, pai, eu preciso falar uma coisa para você, eu sou cristão, eu não sou muçulmano, eu não consigo mais ir na mesquita, eu sou cristão, há muitos anos eu sou cristão, e eu quero falar que eu não vou desistir, e eu quero só falar isso para você, pai, para você saber a verdade. Aí o pai dele falou para ele assim, olha só, eu não vou falar nada para ninguém, entendeu? Há muito tempo eu achei uma Bíblia no seu quarto, e eu sei que você é cristão, e eu sei que o seu Deus é poderoso, porque eu já envenenei essa comida várias vezes aqui e você nunca morreu. Então você pode sair de casa com vida. O outro caso, um rapaz falou para o pai, no apartamento, falou, pai, eu sou cristão, faz muito tempo que eu sou cristão, e eu não vou mais ser muçulmano, não vou mais na mesquita. E o pai foi conversando com ele, levou ele para a sacada do apartamento e falou assim, já faz um tempo que eu sei que você é cristão. E empurrou o filho. E ele caiu e morreu. Os 2 testemunhos trazem glória para o Senhor. Amém? Os 2 testemunhos trazem glória para o Senhor. Um resultou em vida, o outro resultou em morte, mas todos glorificam o nome do Senhor. O povo de Genezaré, quando ouviu falar de Jesus,
trouxeram seus enfermos. O povo que eles haviam deixado do outro lado da terra, lá do outro lado do mar, reconheceram a Jesus, comeram, se fartaram, viram o milagre de Jesus. O povo da frente viu o milagre de Jesus. Entendeu? A simultaneidade de Deus é Jerusalém e os confins da terra. A nossa Jerusalém aqui, o nosso lugar aqui, ouve os testemunhos dos confins da terra hoje. Sabe por quê? Porque nós não paramos de caminhar. E a igreja não pode parar de caminhar. Hoje, os testemunhos de lá são glorificados aqui em terra estranha. O mar, alguém atravessou o mar, atravessamos o mar. O testemunho, e agora eles voltam e a gente glorifica o Senhor. Não podemos parar de caminhar como igreja do Senhor. Olhar missões, erguer os nossos olhos, ver as nações ao nosso redor, ver as notícias, olhar as notícias e falar: Deus está movendo nas nações. Não podemos ser vítimas de noticiários. Não podemos de maneira alguma abrir mão de coisas. Temos que colocar os nossos joelhos no chão e clamar. É inaceitável que nós, como cristãos, temos um ano de eleição e passemos tanto tempo discutindo política e não colocamos o nosso joelho no chão e dizemos: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Nós não podemos. São coisas que não andam juntas. A gente fica colocando lixo no Facebook, mas não gasta tempo orando e clamando: Deus, quem que o Senhor vai levantar? Quem que o Senhor vai levantar? Essa é uma igreja que anda em missões, que ergue os olhos e que não é vítima. Ela vê os acontecimentos e ela é proativa. Ela não pode simplesmente sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que ser igreja proativa. A gente olha para as nações e vê o que Deus está fazendo. Entendeu? A gente olha para a guerra da Síria e vê o que Deus está fazendo, cumprindo as profecias. É o final dos tempos. É a igreja sendo provada. São estruturas desestruturando. São reinos, poderes espirituais mudando. Quando você pensa sobre o Oriente Médio, o Estado Islâmico, e você olha para todas as nações, a bagunça que está, você não pode simplesmente olhar assim: nossa, que país ruim. Você tem que pensar assim: alguma coisa está acontecendo no reino espiritual, porque esse negócio aqui está acontecendo. Porque era o que acontecia no tempo de Daniel. Quando Daniel ora e fala assim: os 70 anos acabaram, e ele vai jejuar e orar, o anjo vem, e o anjo fala para ele: olha, desde o primeiro dia que você orou, a tua oração foi ouvida no céu. E eu desci, mas o principado da Pérsia me resistiu, e eu não pude passar. E foi preciso que Gabriel descesse do céu e resistisse ao principado da Pérsia. Daniel estava vivendo o tempo dos babilônios, e a Pérsia era o próximo governo. Olha só, a gente tem que ter essa dimensão de autoridade, não é só essa coisinha de mundo físico, não. É coisas que acontecem nos reinos espirituais. A gente tem que estudar mais Efésios, sentar entender Efésios, que a gente está lá com o Senhor e ver os reinos espirituais se mexendo, as batalhas que estão sendo travadas, mas os poderes estão mudando e Jesus está voltando. Entenderam? E aí é uma igreja que caminha. A gente tem que continuar caminhando. Os milagres que nós vimos foi bom, excelentes, encorajam a nossa fé, mas nós queremos ver mais. E nós sabemos que tem muito mais para vir. E a gente só vai ver se nós tivermos coragem de não querer se estabelecer no passado, mas continuar caminhando para viver coisas novas no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos, de uma forma muito especial. Que vocês carreguem e caminhem sempre com os olhos fixos na eternidade. Não deixem que a ansiedade e os males deste século consumam vocês. Andem com os olhos fixos na eternidade. Jesus está tão próximo de voltar. O Cordeiro está tão próximo de nós vermos Ele face a face. As coisas estão acontecendo. E a gente tem que todos os dias acordar com a expectativa: Jesus, você está perto de vir. Jesus, que dia glorioso. Desejar a Maranata, desejar o Senhor mais do que tudo. E entendermos que Ele está perto de vir. E o grande dia do Senhor que nós aguardamos está vindo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esses dias.
Obrigado por ontem, hoje de manhã. Hoje eu oro pedindo que o Senhor gere expectativa no nosso coração de vermos o Senhor. Nos dá essa expectativa, Deus. Aumenta a nossa expectativa, aumenta o nosso fogo e paixão pelo Senhor. Aumenta o nosso fogo e paixão de vermos Jesus. Aumenta o nosso fogo de vermos o Cordeiro, a quem nós adoramos e servimos e declaramos o nosso amor, a ver o Cordeiro face a face. Deus, que o Senhor esteja nos motivando como igreja. Obrigado pelos milagres do passado, obrigado por tudo que nós vivemos, mas nos ajuda a nos deslumbrar com o que está à nossa frente, Senhor. Que nós sejamos ousados para atravessar o mar, que nós sejamos ousados para ir a novas fronteiras, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um coração de liberalidade. Eu oro pelos pais dessa igreja. E eu oro para que eles sejam liberais em liberar seus filhos, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam entender e discipular os filhos para serem resposta à nossa nação, para ser resposta às nações. Eu oro que não seja apenas pai e mãe, mas que eles entendam a unção do discipulado e de fazer deles discípulos de Jesus, cidadãos do céu, que sabem viver como os cidadãos do céu. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. E que venha o teu reino e seja feita a tua vontade nessa igreja, como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, como ela é feita no céu. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Amém. Amém. Deus abençoe.